Olá pessoal, tudo bem com todos? Continuamos aqui no nosso esforço de quarentena, de através de videoaulas nós compartilharmos as nossas análises e reflexões com todos, né? À guisa de substituição, de maneira precária, obviamente, né? Das nossas aulas presenciais que não estamos podendo ter. Nesta videoaula, nós iremos analisar um pouquinho o quarto capítulo do livro A Ciência e a Filosofia dos Modernos, do Paulo Rossi, né? Este aqui é o capítulo, e que trata de Galileu Galilei, especificamente, né, o título do capítulo, Galileu Galilei e o Livro dos Salmos. Desculpe. Bom, nós não iremos aqui trazer informações mais gerais sobre toda a biografia do Galilei, de todas as suas descobertas, enfim, de toda a sua contribuição. Na verdade, o nosso trabalho aqui é fazer uma análise do que o Paulo Rossi escreveu, né, a respeito dele. E o Paulo Rossi, ele está escrevendo, ou ele escreveu o capítulo baseado na análise de 3 cartas, sobre as quais eu falarei daqui a pouco, né, que Galileu Galilei escreveu para 3 correspondentes dele de sua época. Mas antes disso, eu gostaria de fazer, até a guisa de metodologia empregada aqui nessa aula, uma abordagem dividida em 2 partes. A primeira parte vai ser uma apresentação geral e breve de Galileu Galilei, do contexto de sua época, da importância dele para a ciência naquela época e até hoje, né? E aí sim, depois a gente vai entrar no debate especificamente desenvolvido pelo Paulo Rossi. O Galileu Galilei, ele pode ser considerado o pai da ciência moderna. Em que sentido? Outros antes dele, principalmente no século e meio antes dele, já haviam contribuído de maneira muito importante para o avanço do pensamento científico, né? Principalmente na perspectiva da separação entre religião e ciência, né? Muitos dos quais haviam desenvolvido ou desenvolveram ideias, teses e teorias, etc., que vieram inclusive a ser comprovadas posteriormente, né? E aí já a gente pode adiantar um pouquinho, por exemplo, na própria análise, que é o cerne da obra do Galileu Galilei, que ele faz o sistema heliocêntrico, né? O sistema de Copérnico, que pela primeira vez descreve o sistema solar tendo o Sol como centro, né? Inclusive contrariando toda a perspectiva que se tinha, né, tanto científica quanto religiosa, da Terra como centro do universo. Bom, o Galileu Galilei, com suas pesquisas e com suas observações, vem, de certa forma, confirmar a tese, ou pelo menos a maior parte das teses, que compõem o sistema de pensamento do Copérnico, né? Então, de certa forma, o Galileu Galilei, ele é o pai da ciência moderna por conta de algumas coisas que eu aponto aqui, né? Primeiro, ele parte do estudo de teorias, de teses e de ideias, ou seja, ele não parte apenas das reflexões de sua própria cabeça, né, da sua própria capacidade analítica de teorizar ao ver a realidade, ao ver a natureza. Ele parte daquilo que outros já produziram também, né? Segundo ponto é que ele consegue fazer a confrontação entre essas análises, ou seja, esse estudo das teses e teorias produzidos por outro, ele consegue, por outros, melhor dizendo, ele consegue confrontar isso com o real, ou seja, ele emprega aqui aquilo que vem a ser posteriormente conhecido como empiria ou empirismo, né? Ele emprega a sua capacidade de observação, né? As teses e teorias, elas vão ser confrontadas com a realidade, com a natureza. Um terceiro ponto que eu acho que é fundamental a gente pensar aqui também é que ele acaba empregando, muitas vezes inclusive, ele acaba até construindo, né, instrumentos para essa observação e verificação, né? E por último, ele acaba fazendo aquilo que vai ser a marca, né, da ciência, posteriormente a ciência moderna, que é a análise e descrição dos resultados e o debate com os pares, né, com aqueles que vêm, que estão no mesmo campo científico ou não, mas que vão ter a possibilidade de ter acesso
a essas descobertas, ainda durante o momento em que o pesquisador está produzindo tudo isso. É importante lembrar que as pesquisas do Galileu refutam a crença milenar segundo a qual a Terra seria o centro do universo, né? Claro, aqui nesse caso, essas pesquisas em cima da análise da teoria de Copérnico, né? Mas indo além disso, além de Copérnico, que já trazia nesse seu sistema heliocêntrico, ou seja, o Sol no meio, o Galileu ele também refuta a tese de que os demais astros seriam esferas perfeitas, né? Ele tem contato pela primeira vez com um barulho de um caminhão passando aqui, desculpa. Mas continuando. Ele tem contato em 1609, numa viagem que ele faz à Holanda, com um equipamento, um telescópio que havia sido produzido pela primeira vez e patenteado lá na Holanda em 1608, 1609, na época que ele foi até lá. E ele fabrica o seu próprio telescópio em 1610. E com esse telescópio, ele consegue então descrever a Lua. Lá nessa descrição e nessa observação, ele consegue observar as imperfeições da Lua, as suas crateras e montanhas, ou seja, ele consegue desconstruir a ideia de uma esfera perfeita, né? Ao mesmo tempo também ele descreveu várias das luas de Júpiter, né? Mostrando que não apenas a Terra, mas que outros planetas, outros astros, né, também eram centros praticamente de sistemas, né? Júpiter com mais de uma dezena de luas, né, por exemplo, e outros mais que acabavam tendo uma certa centralidade em relação aos satélites ao redor. Ele descreveu também, por exemplo, os anéis de Saturno, mas aí foi uma observação errônea que ele fez, porque ele viu os anéis de Saturno, o telescópio não ajudava muito, era um tanto quanto precário, ele descreveu como se fossem satélites, né? Mas ele também conseguiu descrever e mapear, por exemplo, a rota do Sol, nos movimentos em torno de si mesmo e também ao redor da Via Láctea, né? Observando pela primeira vez as manchas solares, né? E aí ele descreve e teoriza sobre a sua origem e comprova novamente, da mesma forma como ele já tinha feito com a Lua, as imperfeições dos astros celestes, né? Derrubando por terra a ideia de esferas perfeitas. Então, resumindo aqui, com as suas pesquisas, o Galileu ele confirmou e, em parte, até mesmo corrigiu o sistema heliocêntrico de Copérnico. Ele contestou a crença da centralidade imutável da Terra, né, a Terra paradinha e os outros astros girando ao redor. E ele afastou a tese da perfeição dos astros celestes, a ideia de esferas perfeitas, né, criadas à perfeição pelo Criador. É claro que essa ação do Galileu, ela acabou tendo algumas consequências, nem todas positivas, né? Desde a década do ponto de vista positivo, por exemplo, desde a década de 1880, ele já havia se tornado um homem conhecido, né? Em 1588, por exemplo, quando ele tinha pouco mais de 24 anos, ele já se tornara professor da Universidade de Pisa, na cátedra de matemática. Entre 1590 e 1610, ele fez as principais pesquisas dele, né? E aí, então, ele acabou publicando essas pesquisas, se tornando famoso. Ele publica na Itália, principalmente nas cidades de Pádua, de Roma, de Florença e na Holanda também, né? E ele é homenageado, por exemplo, ele sai da Universidade de Pádua, ele vai para Roma, ele vai depois para Florença, ele acaba sendo empregado na Universidade de Florença a partir de 1612, 1613, se tornando inclusive, né, ele foi investido como matemático oficial do Grão-Ducado de Florença e filósofo também. E um detalhe interessante é que ele não precisava nem mais lecionar, ele apenas foi colocado como uma reserva, né, de conhecimentos lá no Grão-Ducado, sendo exibido praticamente pelo Grão-Duque para toda a Itália na época, como aquele que tinha ao seu serviço uma pessoa tão importante, né? Agora, a partir disso, a partir de 1614,
ele começa a ter alguns problemas, né? Por exemplo, o texto mesmo do Paulo Rossi, esse que nós estamos aqui analisando, demonstra que já em 1613, 1614, tudo que ele escrevia já estava sendo revisado, ou melhor, censurado mesmo, né? Era necessário que ele adaptasse termos, conceitos, ideias e mesmo a redação inteira de parágrafos para que fossem aprovados para a publicação. Em 1616, isso afetou a ele de maneira lateral, não diretamente, mas, por exemplo, em 1616, o Tribunal de Santo Ofício, a Inquisição, declarou que a ideia de Copérnico, né, de um universo heliocêntrico, era herética, né? E isso já teve um impacto nas pesquisas do Galileu. Ele, a partir de 1618, 1619, ele foi convocado continuamente, em mais de um momento, né, a apresentar suas ideias ao Tribunal de Santo Ofício. É claro que ele tinha pessoas ali que eram seus admiradores, né, que eram adeptos da ciência que ele estava produzindo, que lhe davam alguma proteção, como por exemplo o cardeal Bellarmino, o cardeal Barberini, que inclusive a partir de 1623 se torna o Papa Urbano VIII, né? Isso não impede que ele seja convocado, mas impede que o tribunal tome uma atitude um pouco mais consistente, né, contra ele. E ele vai num crescendo nessa espiral de crescimento, de censura, etc., até que em 1632, isso vai levar cerca de 2 anos, o tribunal não apenas mais o convoca para que ele pudesse se explicar, mas o tribunal começa a julgar as suas obras, né? Até aquele momento ele tinha conseguido, inclusive por influência do Papa Urbano, ele tinha conseguido deixar de lado os seus escritos, o tribunal não colocando esses escritos no índex de obras proibidas. Mas quando ele se torna, em 1632, um réu, ou seja, ele passa a ser julgado, ele vai ter como primeira consequência a colocação das suas obras, dos seus escritos no índex, ou seja, naquela lista de obras que eram proibidas a leitura pelos membros da igreja. E em 1633, quando fim do julgamento, finalmente, ele vai ser condenado primeiro a abjurar de sua obra, e ele faz isso, né? Alguns, inclusive, reza a lenda que ele tinha dito, né? E pur se mueve, ou seja, contudo ela se move, falando a respeito do movimento da Terra, né? Contestando a ideia de uma Terra imutável, quando termina o julgamento. Mas ele acaba abjurando, sim, praticamente de toda a sua obra. E é condenado também à prisão definitiva, ou indefinida, melhor dizendo. É claro que essa prisão pela importância dele, por já ser um homem idoso, ele não vai para uma cadeia comum. Ele vai ser condenado a uma prisão domiciliar. E ele vai cumprir isso na casa de amigos, importantes, poderosos. E a partir de 1638, mais ou menos, 37, 38, ele vai cumprir essa prisão em seu sítio, né? Em sua chácara próxima a Florença, na cidade de Arcetri. Ele morre logo depois, em 1643, aos 77 anos, né? E antes disso, mesmo preso, ele ainda publica mais algumas obras na Holanda, já que a Holanda, por ser protestante, não se submetia a Roma nem ao índex. Bom, enfim, no ano 2000, aliás, o ano 2000 foi um jubileu importante para a Igreja Católica, ele foi reabilitado pelo Papa João Paulo II, que reconhece, né, que as suas obras não eram errôneas e que tinham uma certa conformidade com as Escrituras. Eu vou parar esse vídeo por aqui e em seguida eu continuo apresentando então especificamente a obra dele.